Bom, pessoal, mais uma vez, mais um dia de conteúdo aqui no nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na área do ensino, na área da educação. E hoje eu estou com um convidado aqui, que é o Douglas Martinelli, que é um colega aí de longa data, um cara que entende muito de mídia digital. E hoje ele trouxe um conteúdo super legal para expor para nós aqui, principalmente para a galera que é de publicidade e propaganda. Me apresentando, eu sou Fernando Prudêncio, sou professor de publicidade e propaganda no Salesiano de Lins. Bem-vindo todos os presentes, agradeço ao Douglas em nome da instituição, do Unisalesiano. E o Douglas vai, como eu disse, tá apresentando um conteúdo aqui falando sobre as tecnologias e como as tecnologias têm revolucionado o mercado de compra de mídia on e offline. Douglas, fique à vontade, a casa é sua, se apresente, pode começar a passar o seu conteúdo, fique tranquilo. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem, né? Antes de mais nada, também, obrigado, Fernando, pelo convite, obrigado também, Unisalesiano. É um prazer, né? Eu fui um pouco aluno do Unisalesiano de Araçatuba, né? Comecei lá com engenharia da computação, então migrei para publicidade, mas acabei amarrando um pouco de cada uma das coisas aí, tecnologia e publicidade. Então, é um prazer falar com vocês aí sobre esse tema. Vou compartilhar a tela aqui, né, com vocês, já para ir apresentando. Fernando, só me dá um toque se tiver ok aparecendo para a gente ir seguindo. Aparecendo, pode ficar tranquilo, tá tudo certinho. Vamos lá. Então, como o Fernando aí já deu um teaser, né, nós vamos falar aí sobre como as tecnologias estão revolucionando a compra e otimização de mídia online e offline. Sou Douglas Martinelli, né, pode me chamar de Doug, fiquem à vontade. Sou publicitário, né, com especialista em planejamento de compra mídia online e offline. Comecei no digital, né, fui migrando para o offline com a evolução da carreira, com contatos aí com marcas. Estou aí há mais de 12 anos atuando nesse setor. Já trabalhei em diversas agências aqui em São Paulo. Comecei em Araçatuba com a BR Seeds, né, que é um e-commerce de sementes. Aí hoje estou na Jusce, atendendo quase que exclusivamente a marca iogurteria Nestlé, mas tive a oportunidade de trabalhar com pequenas, grandes, médias marcas ali. Então, tenho um pouco de noção, um pouco de know-how sobre as dificuldades de cada uma, né? Então, acho que o mais importante de tudo, né, acho que a gente precisa começar a falar dos conceitos básicos de mídias e colocar um pouco todo mundo na página do que é mídia, né? Quando a gente vê falando de mídia aí na rua, é tipo a mídia golpista, a mídia manipuladora, né? Mas aqui a gente está falando um pouco de um conceito mais de mídia dentro do conceito da publicidade, né? Então, a gente está falando de mídia de uma forma mais genérica, de uma forma mais ampla, né? Então, a gente vê aqui que mídia é todo espaço físico ou digital, né? Em sua maioria em audiovisual, que pode tornar oportunidade de divulgação da sua marca, né? Então, quando a gente está falando um chaveiro, aqui um exemplo do Boteco da Lisandra, é uma oportunidade de mídia, né, do seu estabelecimento. Então, para um cliente é super relevante uma sacola, uma camiseta, uma estampa, um outdoor, né? Então, um rádio, né? Então, quando a gente está falando de mídia dentro do espaço publicitário, a gente não está falando de grandes mídias, como as pessoas falam, né? A gente está falando basicamente de oportunidades de anúncio. E quando a gente também continua falando em mídia, a mídia tem as suas ramificações, né? Que aqui mídia paga, mídia ganha, mídia própria, mídia social, que seriam as embaixadas, né? Então, as mídias próprias são os websites, landing pages, rótulos, embalagens, fachadas de loja. Quando a gente fala em mídia ganha, a gente está falando de assessoria de imprensa, né? Com estratégias de PR, né, para você aparecer de forma orgânica em matérias de jornais. Quando a gente fala de embaixadas, né? A gente está falando da sua conta no Facebook, Twitter, LinkedIn, né? Ah, mas não é mídia própria? Não, não é mídia própria, né? A gente tem aí um exemplo recente do Elon Musk, quando ele, do dia para a noite, transformou o Twitter em X, né? E todas as marcas já ficaram com medo. Caramba, os meus seguidores, será que eu vou perder meu perfil, né? Então, o que a gente fala de construir castelos em terrenos alugados, né? É o que a gente tem de embaixada. Então, é diferente do conceito de mídia própria. E o que a gente vai focar aqui, né, basicamente, são os anúncios, né? Então, a gente está falando de otimizações de compras em mídia paga. Meta Ads, Google Ads, Out of Home, TV, enfim, outros meios. Perdão, mais uma vez, pelo meu cachorrinho, que ele está sempre passeando para lá e para cá. Então, o nosso foco aqui vai ser basicamente em mídia dentro dos espaços publicitários. E qual que é o papel da mídia paga, né?
o nosso mantra que a gente tem que deixar colado na parede, né, de todo publicitário, de todo profissional de mídia, quando a gente vai fazer um planejamento. Então, é distribuir racionalmente o investimento publicitário através dos meios e veículos que atendam os objetivos da campanha, buscando rentabilidade, que é o melhor custo-benefício, e eficiência, que é a melhor adequação com o público para gerar o nosso resultado. Então, todo mídia tem basicamente esse mantra quando a gente vai fazer uma estratégia. Não é colocar um veículo por veículo, não é vamos fazer meta-ads, vamos fazer search, vamos fazer qualquer coisa do tipo. A gente tem ali o foco em rentabilidade e eficiência. Então, como que as tecnologias estão entrando nesse meio do caminho? Quando a gente vai olhar aqui, basicamente, um ecossistema de um planejamento de mídia, né? Então a gente tem lá dentro o entendimento do desafio do negócio, minha empresa precisa aumentar a venda, minha empresa precisa aumentar a percepção de marca, minha empresa precisa reforçar melhor algum atributo específico. Então, a gente entende o desafio do negócio, vai para análise de dados internos do concorrente, análise de audiência, análise de veículos, estruturação do plano, implementação desse plano, acompanhamento e rotina de melhorias contínuas. Quando a gente fala de planejamento de mídia, a gente tem todo esse ecossistema, né? E até um tempo atrás isso era muito manual, né? Então, pensando ali que mídia digital, dentro de um conceito de publicidade é relativamente novo, a gente tem algo muito recente com a tecnologia entrando nesses caminhos, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê muito essa entrada da tecnologia, a gente vê aqui muito em análise de dados internos e de concorrentes, análise de audiência para cada etapa do funil, análise de veículos, né, com cada uma das etapas atreladas às suas audiências específicas. Falando nesse primeiro momento, o entendimento do desafio do negócio vem muito manual, porque vem muito do cliente, muito nas nossas reuniões de negócio. Então, até já entrando aqui em alguns exemplos, a gente vê aqui, né, que a inteligência artificial, né, chegando na vida real com a Renner e outras gigantes, transformam os dados que elas têm para projeções de vendas, né, qual é a unidade que tem menor venda, por que tem menor venda, cruzando diversas fontes de dados, onde a gente consegue alavancar, né, todos esses resultados efetivos, e a gente direcionar um plano para atender cada necessidade. Isso já tira um pouco da gente aquele plano de mídia abrangente, fazendo nacional, fazendo jornal nacional, fazendo fantástico. Então, a estruturação de dados, o Big Data, já começa a orientar a gente a fazer um plano mais assertivo, né? Assim como a gente também já começa a ver algumas ferramentas que começam a ajudar a gente na nossa orientação do plano, né? Aqui claro que não é um papo sobre Jabá, mas é importante que todos vocês conheçam essas ferramentas, né? Que essas são ferramentas que a gente tem, ajuda muita gente em planejamento de campanha. A gente tem, por exemplo, o SEMrush, né? Qual que é o SEMrush? Para quem usa muito estratégia de search, né, de search ads, o SEMrush, ele mostra para a gente um exemplo, quais são as palavras-chave que um concorrente usa, quantas palavras-chave, quais são os volumes, né, de tráfego que aquele concorrente está tendo, para eu conseguir me balizar se eu estou muito longe, se eu estou muito perto, me dá até exemplos de anúncio, né, que minha concorrente está utilizando, sem precisar que eu fique lá pesquisando no Google, né, se existe ou se não existe. Às vezes ele mostra até qual que é o CPC que o meu concorrente está pagando. Então, às vezes, eu fico ali apanhando em otimizações, eu fico apanhando ali em entender estratégias, montar estratégia. O SEMrush é uma ferramenta de mídia que usa muito para a gente como benchmark, né? Até estava falando disso recente, né? Eu comecei a trabalhar com marketing digital há mais ou menos aí 12 anos, né? Mas o marketing digital tem um pouco mais de tempo, para quem talvez não seja muito da idade de vocês, mas quem tinha acesso ao MSN já começava a lembrar ali alguns anúncios do MSN, alguns anúncios no Orkut, né, anúncios no KD, né, então, marketing digital um pouco mais velho que isso, mas ele começou a ganhar o corpo, começou a ganhar robustez, começou a ganhar ferramentas e tecnologias auxiliando no processo, né, basicamente nos últimos 10 anos, foi um boom de ferramentas auxiliando a gente. SEMrush, né, acabou sendo um exemplo. SimilarWeb também, quando a gente fala aqui em ferramentas de benchmark, de a gente olhar a concorrência, né, eu consigo entender quais são as principais fontes de tráfego do meu concorrente, se ele compra muito search, se ele compra muito display, se ele compra muito social, né, são ferramentas que têm algumas funcionalidades gratuitas, né, então, o SimilarWeb, você consegue fazer algumas consultas gratuitas, dados mais avançados você acaba precisando pagar um plano, né? Mas para um benchmark inicial de saber, poxa,
eu só faço social e e-mail marketing. Eu estou vendo que aqui meu concorrente ele faz mídia display. Vou testar mídia display também, né? De repente, para o meu negócio, isso pode fazer muito sentido, né? Ou estou vendo que meu concorrente, a maioria do tráfego dele é orgânico. Poxa, e eu estou tendo que pagar para ter o mesmo volume de tráfego que esse cara faz. Então, o que eu preciso ajustar na minha rota para ter uma mídia saudável, para ter uma operação saudável, né? Então, são ferramentas que ajudam muito a gente a entender um pouco mais da concorrência e indo estruturando a nossa estratégia de mídia, estruturando as nossas operações, né? O Crazy Egg, né? A gente vê muito falando de otimização de site. Coloca um botão vermelho, as pessoas não clicam, porque é um sinal de alerta. As pessoas olham para a foto que tem pessoas, né? O Crazy Egg, ele é uma ferramenta de heat map, né? Então, basicamente um mapa de calor, quando a gente estrutura o nosso landing page, ele consegue mapear para a gente por onde que a pessoa passa mais o cursor do mouse, onde que a pessoa mais clica, onde que ela tem mais intenção de clique, né? Então, um próprio exemplo aqui da foto, né? A gente vê aqui que uma foto as pessoas têm bastante clique, né? Porque a gente vê aqui que tem um texto, então ela estimula. A outra foto do lado, ela já não tem tanta intenção de clique. Então, a gente vê que ali que na barra de busca as pessoas usam bastante a barra de busca, os menus, né? As pessoas não clicam tanto no logo, então ele já vai começando a dar esse norte para a gente de estratégia, de planejamento, de otimizações, né? Então são dados que até algum tempo atrás a gente ficava muito no escuro, ficava muito no achismo. Como que a gente otimizava isso em tempos de não tecnologia? Eu tinha que fazer mudança uma por vez, né? Poxa, vou mudar aqui a cor desse botão, vou ver se funciona. Aí esperava um tempo. Não funcionou. Então, posso voltar à cor anterior. Hoje, com ferramenta, ela já te dá uma infinidade de informações em um tempo muito mais curto, né? Agiliza bastante o nosso processo, as nossas otimizações, os nossos acompanhamentos, né? Então, a gente já tem aqui, claro que é só alguns exemplos de ferramentas, né? Quando a gente parte para essas questões de análise, a gente pode falar de Google Analytics, pode falar de Hotjar, pode falar de Buzz Monitor, né? A quantidade de ferramentas, a gente são infinitas, né? Infinitas não, mas elas têm uma granularidade muito grande, né? Trouxe aqui 3 das mais populares que a gente usa, né? Que tem suas versões gratuitas, até para quem quiser testar, para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, né? E que entregam dados bem relevantes para a gente no nosso dia a dia, né? Hoje eu trabalho na Just e a gente tem basicamente essas 3 ferramentas muito dando suporte para cada um de nós quando nós vamos fazer aí cada um desses planos, né? Então, existe um ditado no nosso mercado que é os outros acreditam em Deus, né? Meu cliente acredita em dados. Então, quando a gente tem dados para comprovar, quando a gente tem dados para defender, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais simples, fica muito mais orgânico, né? Uma aprovação, uma estratégia, né? O cliente consegue cada vez mais confiar no seu trabalho. Eu acho que Globo é bom, eu acho que Google é bom, eu acho que Terra é bom. Poxa, achismo hoje em dia não leva ninguém a nada, né? Então os dados estão aí, a gente precisa usar. Seja os conceitos de Big Data, seja os conceitos de Small Data, né? A gente acaba, se não tem dado, vira muito achismo, né? Então, a gente já vê aqui que a nossa mandalinha de planejamento de mídia começa a ganhar algumas corzinhas amarelas, que é onde a gente começa a ver a tecnologia entrando mais a fundo, né, do nosso trabalho. Então, depois que a gente entendeu o movimento do briefing, conseguiu fazer todas as análises de concorrência, dados internos, os nossos big data, os nossos data lakes, né, os dados do concorrente, dados da categoria, né, para a gente saber se a gente está indo num ponto fora da curva, que às vezes você ir para outro caminho, você pode dar com a cara na parede. Então, a gente já começa entendendo esses tempos e movimentos da concorrência, da categoria, o nosso, mediante a todos eles, né, e partindo ali para o ponto 5, que é a estruturação de um plano de mídia consolidado, né. Aqui a gente tem um movimento mais manual, né, onde a gente vai manualmente consolidar e interpretar todos esses dados, né? Então, posso ter hoje um chat GPT, uma inteligência artificial que interpreta todos esses dados e executa? Hoje em dia, a gente está vendo ali a evolução da inteligência artificial, pode ser que exista,
mas a manualidade hoje em dia de interpretação, lá na frente eu vou falar por que essa manualidade ainda é muito importante, né? Ela acaba sendo ali um ponto fundamental na estruturação desse plano. Partindo para isso, a gente vai para a implementação do plano dos canais digitais, né? Falando aqui de um ecossistema de mídia programática, até um tempo atrás, eu quero fazer UOL, Terra, Globo, SBT, quero fazer, pensa em vários diversos portais que você acessa o dia a dia. Tempo atrás você tinha que negociar um a um, né? Você tinha que bater na porta da Globo, do UOL, do Terra, do G1, ESPN, AOL, BOL, né? Você tinha que pedir, você consolidava aquela 5, 6, 10 propostas, negociava um a um, mandava PI um a um, peça um a um. Então, a tecnologia da mídia programática, né, hoje, para quem já começa com tráfego pago, para quem está conhecendo a publicidade digital agora, isso é muito orgânico, né? Porque você já conhece, você já começou com o Google Ads funcionando, né? Para quem não tinha o Google Ads, já começa a sentir um peso importante de quanto a ferramenta ajudou a gente nessas negociações, né? Poxa, não preciso ter mais contato de 35 portais, né? Ter o contato da Folha da região de Araçatuba e do jornal do ABC lá em Santo André, né? Eu tendo ali um Google Ads, eu consigo estar nos dois ao mesmo tempo, né? Então, a gente olhando aqui até um ecossistema de mídia programática, como que o Google Ads, como que o DV360, como que o Amazon Ads, né? Ele automatizou muito esses processos. Hoje eu consigo estar em vários portais, né, quase que ao mesmo tempo, com um esforço muito menor, né? Estabeleço ali as minhas diretrizes, né? Então aqui a gente já tem quase que, já faz quase 15 anos que existe o Google Ads, então 15 anos atrás a gente já tinha um pouco de inteligência artificial trabalhando, né? Isso era muito falado mais em relação ao algoritmo e automação, né? Mas hoje a gente entende que, poxa, isso é quase como inteligência artificial ajudando no nosso dia a dia. Então, a gente começa lá desde o anunciante, passando por DSPs, que são as ferramentas que nós vamos lá e operamos, ela passa por toda ali a camada de Ad Exchange, que é onde os anunciantes colocam seu inventário, o que eles têm de possibilidades, e tudo isso acontece ali quase que num passe de mágica, né? Então, assim que você acessou o site, o leilão já acontece e já tem a oportunidade de exibir o anúncio, né? O que no passado isso era muito mais engessado, sem tecnologia, isso era muito mais oneroso, né? Tanto a questão da compra quanto o acompanhamento. Você também não tinha otimização, né? Porque você comprava direto, ele só não tinha muita possibilidade de segmentar, ele não tinha muito, o próprio veículo, o próprio portal não tinha recursos de fazer essa otimização acontecer. Então, basicamente, comprei 1 milhão de impactos, estou aqui o seu 1 milhão de impactos. Eu quero otimizar. Puxa, eu não consigo. Hoje em dia, essa questão de otimizações, algoritmos, ferramentas, a gente tem ali uma gama de alternativas muito importante para a gente no nosso dia a dia. Fora aqui, né, porque a gente está falando aqui de DMP, né, DMP para as grandes empresas é um data lake muito interessante, né? Hoje a gente está falando muito da questão do cookie, né? Sites cookieless, né? Poxa, como que eu vou operar sem cookie? O DMP, ele vem muito para ajudar a gente nessa questão, né? Então, eu tenho aqui o meu site da Netshoes, eu plugo aqui uma DMP, né? Um exemplo de DMP, vocês podem conhecer, é a Naveg, né? Eu plugo aqui os meus dados aqui e eu vou trabalhando essa audiência depois. Para não ficar trabalhando no mar aberto, eu pego as minhas referências de dados first party, dados de second party. Então, já que eu não tenho cookies para me orientar minha navegação, vou partir dos meus próprios dados para fazer todas essas estratégias, né? Então, a gente está caminhando ali para um cenário sem cookie, né? Um cenário que, claro, a gente tem ali um pouco mais de privacidade do nosso lado garantida, né? Assim eles dizem, né? Mas, para a gente não ter perda de eficiência, algumas ferramentas já estão sendo pensadas para a gente garantir ainda a qualidade da mídia digital, né? Em paralelo a isso também a gente já, poxa, mas o que mais a gente já tem feito, né? Isso eu já conheço, isso eu já estou trabalhando, né? Hoje a gente tem o que a gente também chama do DCO, né? Que é o Dynamic Creative Optimization. O que é basicamente isso? Até o que eu falei agora, a gente tinha um processo automatizado de setup de campanha, né, de fazer todas as entregas de forma automatizada, né, e uma otimização ali simples para o algoritmo. Agora, o que eu consigo fazer? Dentro do DCO, seja em Meta, seja em Google, eu consigo subir várias fotos, consigo subir vários textos,
consigo subir vários call to actions, e a ferramenta, o Machine Learning, ele vai cruzando. Poxa, eu vou cruzar o texto A com a foto B com o call to action C. Vou cruzar o texto B com a foto D com o call to action F. Então, ele vai fazendo essas diversas combinações. Então, quanto mais assets você fornece para a ferramenta, mais linhas ele tem para fazer esse trabalho, e ele chega num ponto de eficiência. Então, por exemplo, Douglas, no lugar de você ficar subindo uma peça com fundo vermelho, uma peça com fundo azul, sobe tudo de uma vez. Identifiquei que o target mais se identificou, texto A, foto B, call to action D. Isso também, sem a otimização, sem o DCO, era muito manual. Como eu falei, sobe uma foto com fundo branco, uma foto com fundo azul, testa, volta. Vai uma foto com pessoas, uma foto sem pessoas, testa, volta. Então, para você testar, quanto mais variáveis você tinha para testar, maior o seu tempo de conclusão, né? O DCO, ele enxuga esse tempo de análise, esse tempo de conclusão, porque é tudo automatizado, ele vai entregando para diversos targets, vai testando diversas possibilidades, diversas alternativas de criativo, até chegar para a gente e falar assim, de tudo que eu testei, de todos os textos que você me deu, de todas as fotos que você me deu, de todos os call to actions que você me deu, o mais eficiente foi esse. Então, que a gente já tem uma segunda camada de tecnologia ajudando a gente já no teste AB, né? Então, esse aqui é um modelo de DCO do Google, de Facebook. Aqui a gente já tem um modelo de DCO do Google, né? O Google já é um pouco mais estruturado, né? Então, até a partir de uma planilha do Google Sheets, né, que é o que a gente chama de feed, ele já manda ali a mensagem para o Google DV, já manda para o Google Studio, então já vai montando essa infinidade, né? Poxa, mas o que isso tem de ganho, né? Um exemplo prático de quando que isso ajuda muita gente. Um exemplo de concessionárias, né? Quando eu falei ali da Chevrolet, atendi ali 300 concessionárias. Então, atendia desde a J. Dionísio de Araçatuba até uma concessionária lá da região norte. Imagina fazer criativos, ofertas de vários modelos de carro para várias unidades, tudo ao mesmo tempo. Não vai ter criativo que aguente, né? Então, vou ter que ter uma agência ali de 300 criativos produzindo essas peças. Com o DCO, eu vou lá, o fundo vai ser esse, o texto vai ser esse, a URL vai ser esse, o carro vai ser esse. Monta aí, Google. O Google vai lá e monta a peça para a gente, né? Então, basicamente, uma inteligência artificial, né, se pode dizer, monta a peça para a gente. A gente só vai lá, monta o grid, o texto vai estar aqui, o carro vai estar aqui, o fundo vai estar aqui, o call to action vai estar aqui, lê aqui esse Excel, que já está ordenado, ele já vai automatizando, né? Então, para quem trabalha com franquias, né, para quem trabalha com rede, concessionárias, então, seja ali uma Cacau Show, seja uma Chevrolet, seja qualquer produto em rede, né, esse dinamismo de criativo, né, ajuda muito o nosso processo. Até porque também, para o próprio criativo, é maçante, né? Imagina ali, como eu comentei, 300 concessionárias. Imagina você ficar fazendo 300 criativos diferentes. Só troco o logo. Putz, vou ter que trocar o logo de 300 pecinhas. Vou ter que trocar o rodapé de 300 pecinhas. É trabalho que não acaba mais, é trabalho que não rende, que não flui, né? Você também não consegue reter o criativo, né, dentro da empresa, porque ele quer dinamismo, ele quer fazer coisas diferentes, ele quer pensar, quer explorar o seu lado criativo, e ele está gastando ali com lados mais operacionais. Então, essas ferramentas já começam também a ajudar nesse ponto, né? Então, começou a ajudar ali o lado do mídia na negociação, no planejamento, na execução, está começando a ajudar aqui o lado do criativo também na produção das peças, né? Então, até pré-Photoshop era um pouco mais manual, Photoshop deu uma automatizada, e agora a gente está vendo com ferramentas do Google automatizando ainda mais. Ou seja, quase que entrega ali o arquivo aberto ali do Photoshop, e a gente vai criando essas camadas e vai criando anúncios de forma automatizada, né? E a gente já começou a ver aqui nessa implementação do plano, né, quando que a gente parte para a ferramenta, o quanto que essas otimizações, o quanto que isso tem agregado muito para a gente no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala aqui especificamente
de acompanhamento obsessivo por resultados, né? Então, a gente que trabalha com performance é literalmente um acompanhamento obsessivo, enquanto o resultado não está funcionando, a gente não quieta, né? E a rotina de melhorias, né? Como que isso funciona na prática? O primeiro ponto, que acho que é o que todos conhecem, né? O termo algoritmo, né? Pixel, tag, tudo é um algoritmo, né? Então, a gente já vê aqui algumas marcas, né? Alguns veículos trabalhando de algoritmo, desmembrando um pouco o que é o seu algoritmo. Então, para quem sabe campanha, a gente já tem não, o algoritmo vai otimizar, não, o algoritmo está fazendo um setup, né? Aqui a gente tem um pouco de ponto de tomar um cuidado, né? Por quê? O algoritmo ele é importante, né? Mas é muito comum a gente confiar demais no algoritmo, né? Não, cara, essa campanha deu errado. Ah, por que deu errado? Ah, porque o algoritmo deixou de priorizar. Eu disse, não, cara, o algoritmo tem ali o seu objetivo, mas você também precisa estar de olho na plataforma, você precisa acompanhar, você precisa ver o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado o quanto essas inteligências artificiais, o quanto essas automatizações, né, ajudam, mas o quanto a gente acha que vai fazer o nosso trabalho. Ela não está aqui para fazer o nosso trabalho, ela está aqui para ser um suporte, para ser uma tecnologia, mas ela não inibe o nosso lado de acompanhar os resultados, não deixar tudo na mão da ferramenta. Ah, otimizo. Ah, deixou de otimizar. Ah, deixou de entregar. Cara, então o algoritmo ali, ele é eficiente na questão das otimizações, mas isso não inibe o nosso acompanhamento, né? Mas tudo aquilo até o digital, né? Então, aqui até o momento eu estou falando muito do digital. E eu falei lá no começo, como que está otimizando o offline, né? Então, o algoritmo, a inteligência artificial, demorou muito para entrar no offline, né? Até porque o offline tinha uma estrutura muito analógica, não era uma estrutura pensando em compra de mídia. Então, quando você tem uma estrutura muito analógica, é mais difícil de você entrar, né? Para você revolucionar esse cenário. Mas, pouco a pouco, a gente está caminhando, né? Então, como eu falei, trabalho com digital há 12 anos. Eu estou vendo o offline ganhar essa inteligência agora, né? 2022, 2023, né? E como que isso está acontecendo? E confesso que para quem começou no digital e foi para o offline, é um choque, né? Porque você veio do nativo do digital, você tem acesso a uma infinidade de dados, uma recorrência de dados quase que em real time, e você vai para o offline, você tem que esperar um mês, né? Você fala assim, puxa, eu não tenho dado, puxa, eu não tenho como te provar, né? Um exemplo, quando a gente compra rádio, né? Comprar rádio em capital é tranquilo, né? Um exemplo, o Ibope afere, né? Então, eu comprei rádio lá, Band FM, CBN, Mix, comprei aqui em São Paulo, o Ibope ele afere os resultados. Mas se eu comprar uma emissora, né, de Buritama, por exemplo, que o Ibope não chega lá, né, eu não consigo cruzar esses dados de eficiência, né? Então, eu dependo muito da informação do próprio veículo, né? Ou vou comprar fazer uma inserção de rádio numa cidade muito pequena, né? Que nem o próprio veículo, nem o próprio Ibope consegue alcançar, né? Então, para quem veio do digital, que tem o dado micro do micro do micro, versus o offline, que às vezes, perdão, nem mensurado para a gente fica muito difícil. Vou comprar um outdoor na frente do shopping. Quantas pessoas passam na frente desse outdoor? Não sei, nunca mensurei, né? Não tenho uma estimativa. Poxa, se choveu, não passou ninguém, né? Porque todo mundo ficou em casa. Então, o offline ele começava a dar um pouco de frustração para quem vem do digital, pela ausência de dados ou pela demora em ter essa consolidação dos dados. Mas a gente vê que agora está saindo do modelo analógico, indo para o modelo digitalizando as estruturas, né? E a gente já começa a ver possibilidades de automação e de inteligência. Um próprio exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês é a Nexus, né? Então ele vem aqui, explora o máximo de potencial das suas campanhas de TV, com algoritmos de performance trabalhando em prol da sua compra de TV, né? Só para dar um exemplo mais prático, você compra TV de duas formas, comprava TV de duas formas. Ou você escolhia a inserção, né? Eu quero estar ali no intervalo do caldeirão do Mion, quero estar no intervalo
do Jornal Nacional, quero estar no intervalo da novela das 9, da Malhação, Sessão da Tarde, ou você montava essa grade manualmente, né? Ou você, o que a gente chama de compra de calhau, né? Assim, cara, eu não tenho muito dinheiro, mas eu quero estar na Globo, né? Quais oportunidades que eu tenho? O que a Globo vai ver? Ó, eu tenho vários buracos na grade, né, onde eu não consegui negociar para ninguém, às vezes de madrugada, às vezes no horário muito cedo, ou às vezes no horário de baixa audiência, ele ia encaixando, né, isso. Mas aí, de um lado eu tenho muita qualidade, mas eu tenho um preço muito caro, de outro lado eu tenho um preço muito barato, mas eu tenho baixa qualidade. Porque também não adianta a gente estar inserido dentro da madrugada e eu não tinha muito critério de escolha, né? Ah, mas eu não quero sessão da tarde. Cara, você está pagando barato, você não pode ter muita escolha, né? E onde que o algoritmo entra nisso? Ele entra no meio termo, né? Basicamente seria ali quase que um Google Ads, digamos assim, né? Para a TV. Então eu vou lá, coloco os meus critérios, eu tenho X mil reais de investimento, não quero aparecer em programas policiais, por exemplo, não quero aparecer no Datena, não quero aparecer no Cidade Alerta, que para minha marca não quero ter uma ligação direta com esse tipo de programa, ou eu trabalho com bebidas, né, bebidas alcoólicas, não quero aparecer em programa infantil, né, então tenho as minhas negativações, tenho ali os meus critérios onde eu não quero aparecer, quero focar em programas que a maioria são mulheres que assistem, né? Então, basicamente, a mesma segmentação que a gente faz na mídia digital, a gente faria na mídia offline e ela vai encontrar, né? Vai procurar ver, opa, então, dentro dos critérios que você estabeleceu, olha, eu tenho aqui Band, eu tenho aqui Record, eu tenho aqui SBT, eu tenho aqui um pouco de Globo, tem um pouquinho aqui até de cultura também, né, que tenha muita afinidade dentro dos pré-requisitos que você colocou, né, e isso ajuda muito a gente até a compra de mídia em TV aberta e TV paga também, né, foi até um ponto que eu brinquei com o pessoal quando me apresentaram isso, eu pensei, o pessoal que compra TV de qualquer jeito, né, que só compra volume, só compra volume sem saber de qualidade, está com seus dias contados, né? Porque a gente está vendo uma ferramenta aqui que não precisa mais de uma pessoa que compra mídia de qualquer jeito, porque ela vai comprar de uma forma muito mais inteligente, né? Então, eu vou ter os dois cenários, eu vou ter a pessoa que faz a compra garantindo, né, aquele intervalo, poxa, lançamento a gente sabe que os horários nobres são muito úteis para a gente. Então, vai ter aquela ferramenta que vai a pessoa que vai garantir ali os horários específicos, né? Eu quero o primeiro intervalo do Jornal Nacional, eu quero o segundo intervalo do Jornal Nacional. Vai ter essas compras, né, manualmente, mas as otimizações também vão acontecendo e quem compra de qualquer jeito, infelizmente, está fadada a perder espaço para essas ferramentas de otimizações, né? Porque ela vem dando muita agilidade e vem entregando para a gente muita qualidade. E outro ponto que a gente está vendo muito, esse crescimento, né, das ferramentas, das tecnologias, a gente está vendo muito isso agora dentro do out of home, né? Aqui, principalmente em São Paulo, né, a gente via muito os famosos relógios de rua, ponto de ônibus, né? Muito mídia impressa, né? Então ia rolando ali, né, a mídia impressa ali, mas a gente também não tinha muito dado. A gente tinha dados do GeoFusion, né, que ele conseguia mensurar para a gente ali uma estimativa de quantas pessoas passavam por aquele ponto de ônibus a cada dia da semana. Então, era um dado muito estimado, né? Se deu problema no rolo e o anúncio ficou parado, a gente não sabia, né? Ou se aconteceu alguma fatalidade de vandalismo, o relógio quebrou, parou de funcionar, caiu um raio, a gente ficava no escuro, né? Porque é fácil quando a gente está falando de entregas pequenas, mas quando a gente está falando de grandes entregas em várias praças, vários pontos, vários relógios de rua, esse acompanhamento fica humanamente impossível. E onde que vem a mídia programática? Ela vem, no primeiro ponto, de trazer esses dados para a gente, né? De, entreguei mais aqui no relógio da Paulista, entreguei menos aqui no relógio da Rebouças, entreguei mais aqui no relógio da Avenida Brasília de Araçatuba, entreguei menos na Avenida 9 de Julho de Birigui. Então, já consigo entender qual o ponto que está me dando mais visibilidade. Então, já começo ali a partir de um ponto de otimização. Poxa, realmente ali Birigui o movimento está um pouco menor, né? Está tendo Expo Araçatuba, está todo mundo indo para Araçatuba. Então, vou tirar o meu investimento aqui,
porque eu vi que está dando um baixo resultado, vou otimizar, né? Uma forma também do que a gente está vendo muito, esse ganho. Imagina ali, a gente está falando de um produto de Uber, por exemplo. Poxa, está chovendo, né? Chovendo, as pessoas usam mais Uber. Eu consigo atrelar essa inteligência ao Out of Home. Então, eu consigo, um exemplo, cruzar dados do clima-tempo, né? Então, ó, se estiver chovendo, eu quero forçar um anúncio de aproveite a chuva e vá de Uber, um exemplo. Ou vamos falar aqui de se está calor, vamos fazer um anúncio. Ó, só quero anunciar minha sorveteria quando tiver com temperaturas a mais de 25, 30 graus, né? Então, temperaturas abaixo que isso, ninguém vai tomar sorvete. Consigo fazer essas quebras também. Ou até mesmo personalizar meu criativo. Ah, quando está de dia, eu quero um criativo mais claro, mais nítido, mais forte, mais vivo. Quando está à noite, eu quero um criativo mais calmo, né? Mais passivo, digamos assim. Né? Então, a tecnologia hoje, dentro do Out of Home, ela permite muita gente. Claro que o Out of Home, ele está escalando pouco a pouco. Né? Então, hoje a gente está vendo isso mais acontecendo um pouco aqui nas capitais, né? São Paulo, Rio, Curitiba, né? Mas isso é muito também um reflexo de daqui a pouco chega nos interiores, né? Daqui a pouco chega em Ribeirão, Bauru, Rio Preto, Araçatuba. Isso vai se expandindo, né? Então, e cada vez mais as mídias com menos inteligência, as mídias com menos dados, né? Elas vão perdendo espaço, porque se acaba não garantindo, né? Até um pouco do que eu comentei. Antes eu fazia rádio, TV, outdoor e mídia digital. Os 4 funcionam? Não sei. Como que eu media qual está funcionando ou não? Ah, esse mês eu não vou fazer rádio. Então, esse mês eu não fiz rádio. Mudou meu ponteiro de vendas? Não mudou meu ponteiro de vendas. Então, não preciso fazer rádio. Porque com rádio ou sem rádio, eu faturo a mesma coisa. Ou, contrário. Ah, esse mês não vou fazer rádio. Então, poxa, não fiz rádio, minhas vendas caíram. Então, opa, realmente, rádio interfere positivamente ou negativamente nas minhas vendas. Então, a gente vê que antes, quando a gente não tem, quando a gente está falando de mídia offline, e a gente não tem dado, né, o tempo de resposta é muito grande. A gente precisa fechar um período, faz a veiculação, tira a veiculação. Então, é o que a gente chama até de marketing mix modeling, né? É um tempo de aprendizado muito lento. Para quem tem pressa, né, ou para quem tem pouco dinheiro, né, esse modelo não funciona. Porque até você ter a conclusão, você já está no segundo, terceiro, quarto mês caindo venda, você não está conseguindo recuperar, você não está conseguindo entender onde você pode otimizar a sua verba, e isso, para a gente, acaba sendo muito prejudicial. E a gente vendo agora que os meios offline estão se rendendo, né, digamos assim, aos KPIs do digital, estão se rendendo a essa alta demanda por dados, né, essa alta demanda por informação, né, que isso também vem muito, óbvio, um pouco da pressão, né, de altos executivos, de altos anunciantes, né. Poxa, cara, por que você parou de anunciar na TV e está anunciando no digital? Poxa, porque no digital eu consigo mensurar, no digital eu consigo ter o resultado efetivo. Poxa, o cara do offline começou a sentir no bolso, né, que ele está perdendo anúncio, porque ele não consegue comprovar que ele é eficiente. Então, essa pressão, né, de grandes anunciantes, de grandes marcas, tem, de fato, feito com que muitos veículos tenham se movimentado para essa digitalização, tenham se movimentado para que isso aconteça. E, óbvio, quem ganha é todo mundo, né? Ganha o próprio veículo, que ele consegue efetivamente provar o seu valor, ele não fica no achismo, né? Como eu comentei, todos acreditam em Deus, meu cliente acredita em dados, né? Então não adianta eu falar não, mas eu acho que JCDecaux é bom, eu acho que se você fizer um outdoor lá no Rondon, né, na Marechal Rondon, vai funcionar. Cara, tudo bem que você acha, mas você consegue provar que o que você acha está certo? Não, é feeling. Putz, feeling hoje em dia, não estou falando que é descartável, né? O feeling muitas vezes funciona, mas conforme você vai avançando, né, alguns clientes mais técnicos, o feeling tende a funcionar cada vez menos, né? O feeling funciona com quem gosta de feeling, né? Clientes mais técnicos gostam de ver o dado sendo provado ali na frente dele. Se você não prova, ele vê que cara, você está me enrolando. Você não prova nada, você está me enrolando, né? Então, às vezes, você passa até como um
vendedor de maré, digamos assim, né? Porque o cara vê você inventando, falando uma coisa, falando outra coisa, você pode até ter uma certa razão, né? Mas como você não tem o dado, isso complica um pouco. E como a gente vê aqui, o surgimento dos dados, claro, tem muita coisa ainda a ser evoluída, né, principalmente quando a gente está falando aqui de out of home, mas é os primeiros anos ainda do out of home digital, né, com mídia programática. Então, assim como no passado, os dados de Google Ads, os dados de Facebook, né, ainda estavam ganhando maturidade, ainda estavam sendo muito questionados e foram amadurecendo com o próprio questionamento do mercado, né, o out of home também ele vai sofrer essa, essa evolução, né, a TV também, como eu falei ali por mídia programática, também vai sofrer essa evolução, né, e é importante para todo mundo, como eu falei, para quem planeja, para quem compra, para quem vende também, né? Mas aqui, como eu comentei, né, não confie só na máquina, né? Por que que eu falo não confie só na máquina, não confie só no algoritmo, né? Trazendo aqui dois exemplos de RH, né? Ferramenta de recrutamento da Amazon com inteligência artificial discrimina candidatas mulheres, né? Por que que discriminou candidatas mulheres? Poxa, a Amazon majoritariamente tinha funcionários do sexo masculino. Pegou a base de dados da Amazon, né? Colocou na inteligência artificial, ele entendeu que gênero era um critério de descarte, né? Então, poxa, então 90% de quem trabalha aqui é homem, então eu acredito que o sexo masculino. Então, às vezes uma má configuração da inteligência artificial, né? É, a pessoa, não, a inteligência artificial que decidiu. Não, mas ela foi mal configurada. Ela foi mal instruída e, às vezes, a base de dados que ela usou para se alimentar pode estar errada, né? Não é raro a gente ver hoje, você confia 100% no chat GPT? No começo, todo mundo tratava o chat GPT como um sábio, né? Como quase que um deus. Poxa, não, eu vi isso no chat GPT. Aí, conforme o passar do tempo, né? A gente também vive no mundo de fake news, né? Então, muitas vezes, a fonte desses dados pode ser uma fonte falsa. Poxa, não, fiz uma pergunta para o chat GPT, ele usou uma fonte que não era confiável. Puxa, eu fiz uma pergunta para o chat GPT, ele usou um dado errado, um dado desatualizado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também pelas decisões que a máquina toma por nós, e a gente vai falar assim, não, é algoritmo, é a inteligência artificial, né? E um exemplo aqui, né? De forma alguma queremos omitir, né? Diz o cofundador da GUP sobre polêmica no LinkedIn, né? Para quem não viu essa polêmica, uma PhD em letras foi reprovada no teste de português, né? No teste de gramática de uma ferramenta de inteligência artificial. Mas, poxa, como que eu, PhD em letras, fui reprovada no teste de gramática, né? Então, quais os critérios essa inteligência artificial está usando para me reprovar, né? Então, às vezes essa falta de transparência também pode ser um complicador, né? E quando um exemplo aqui, né, quando a gente fala da nossa realidade de mídia, se a gente perguntar o que é engajamento para você quando a gente fala engajamento em redes sociais, provavelmente você vai falar o que eu listei aqui: compartilhamento na publicação, reações, salvamentos, comentários, curtidas. Isso parece ser muito óbvio para qualquer pessoa quando a gente fala em engajamento. O que é engajamento para a Meta? Né? O que é engajamento para o Facebook? Para o Facebook são todos esses fatores que eu comentei com vocês. Né? O que ele considera mais como engajamento? Interações com a publicação, um critério muito vago. Né? Reprodução de vídeo por no mínimo 3 segundos. Então, se você viu o vídeo por 3 segundos, ou ainda que tenha sido de forma automática, ele considera como engajamento. Se você visualizou a foto, ele considera como engajamento. Se você clicou no link, ele considera como engajamento. Então, a gente vê aqui que existe já uma quebra, né, de expectativa ou um viés diferente sobre o mesmo dado. Então, o que eu considero engajamento, o que a Meta considera engajamento. Então, a gente vê aqui algumas diferenças de análise. Poxa, vou subir uma campanha com objetivo de engajamento. Poxa, subi. Caramba, mas tem poucas reações, tem poucas... Embora o resultado fale que eu tenho lá 1 milhão de engajamento, mas pouca gente curtiu, pouca gente comentou, pouca gente compartilhou. De onde está vindo esse engajamento? Né? A gente tem um viés do algoritmo aqui orientado a gerar mais visualizações de vídeo. Né? Então, opa, existe aqui um viés, existe uma subjetividade sobre interpretação, o que é engajamento para mim, o que é engajamento para o meu cliente, o que é engajamento para o veículo, né? O que é engajamento para o meu parceiro. Então, todo esse
esses critérios é importante estar transparente, né? Existe um viés, existe uma subjetividade, existe alguma tendência daquilo que a gente está considerando e o parceiro não, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acompanha efetivamente. Então, como eu falei aqui, nenhum algoritmo é perfeito ainda, né? Mas a gente tem muita coisa evoluindo, muita coisa cada vez mais eficiente, né? Então, até o momento a gente não tem nem dentro das frentes de mídia nenhum algoritmo que é perfeito, todos eles estão sujeitos a viés, subjetividade de quem criou, né? Ou da base de dados com que ele tem acesso, né? Ah, eu quero subir uma base de clientes aqui, né? Para fazer o famoso que a gente chama de lookalike, né? Os gestores de tráfego, né? Ah, vou fazer um lookalike. Se a sua base é ruim, a otimização vai ser ruim, né? Se a sua base é fria, a sua otimização vai ser ineficiente, né? Então, o algoritmo não é perfeito, né? Ele está sujeito a esse viés, ele está sujeito a essa subjetividade da nossa entrega, né? Então, e a máquina, né? Indo já para os caminhos finais, quando a gente está falando aqui do nosso meio, né? Será que a máquina vai substituir o homem? Cara, isso assim, falando desde lá da Revolução Industrial, a gente vê, né, que de fato, quanto mais algumas coisas evoluem, mais são automatizadas, menos a gente precisa de algumas pessoas. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? Então a gente vê aqui que saiu até na revista Negócios há poucos dias, né? Gerações sêniores têm habilidades e experiências que não podem ser automatizadas pela inteligência artificial, né? Diz o professor da Oxford. Então, às vezes é muito comum a gente receber briefings que, logicamente, não faz sentido. Aí você tem que voltar para a pessoa e falar assim, cara, o que você quis dizer com isso aqui? Né? Então, a inteligência artificial, pensando ali num chatbot, num chat GPT, ela responde uma pergunta. Né? Se a sua pergunta for errada, a sua resposta vai ser errada. Né? A inteligência artificial, até ela entender que você perguntou errado, até ela ter essa malícia de que, poxa, cara, eu acho que você quis dizer isso e não aquilo. Confere. Ah, verdade, eu me confundi nos termos, né? O marketing digital é tantos termos que eu me confundi aqui, né? Realmente você está correto. Então, quando a gente tem essa malícia, né? A malícia no modo positivo de dizer, né? Quando a gente tem essa malícia, quando a gente tem essa percepção, né? Esse amadurecimento, né? Que algo automatizado, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de interpretar, né? Então, existe, de fato, uma luz no fim do túnel. E até aqui um exemplo, né, como a gente viu recentemente ali do post Marrone, né, a gente teve ali o The Town, então tem ali o post Malone, então fez ali essa brincadeira de oportunidade que dificilmente uma inteligência artificial ia ter essa astúcia, né, de fazer essa brincadeira, assim como também a gente está vendo ali os casos da Larissa Manoela e as brigas com os pais, né. Então a gente vê ali que o Burger King fez essa campanha de oportunidade, aproveitando a questão da autonomia do dinheiro da Larissa Manoela com ali os seus lanches, né? Não, o dinheiro é meu, eu compro o lanche que eu quiser. Então, todas essas sacadas, tanto uma sacada do McDonald's com o post Marrone, tanto a sacada do BK com ali o momento que está acontecendo externo aqui sobre a Larissa Manoela, só a malícia, só a nossa perspicácia, a nossa astúcia de acompanhamento do dia a dia, algo que talvez uma inteligência artificial não consiga ter esse feeling, não consiga ter essa sagacidade. Então, de fato, né, a manualidade, essa percepção ainda é muito útil. Ele vai ajudar muita gente nos processos operacionais, nessas questões de insights, automações, de inteligência, de dar muitas informações para a gente mais mastigado. Mas, no final do dia, vai ser a nossa responsabilidade chutar a bola para o gol, né? Então não adianta ali ele faz a bola vir lá da zaga e chegar aqui na frente e a gente esperar que ele ainda chute pro gol também. Vai vir da gente também essa perspicácia. Né? Então por isso que eu falo, chora chat GPT, porque ainda tem muita oportunidade, né, dentro do nosso campo de atuação, né, que a gente não está 100% fadado ao esquecimento e ser substituído 100% pela inteligência artificial. Né? Mas no final do dia, né, então a inteligência artificial, seja as tecnologias, automações, algoritmos, tem ajudado a gente? Sim, né, como eu comentei para vocês, né, todos os processos evolutivos para a gente ali, então desde o planejamento até a execução, tudo isso, pré-tecnologia, feito de forma manual,
era muito oneroso, né? Demandava um tempo muito grande, demandava uma equipe muito grande, demandava um esforço muito grande e, por consequência, demandava um custo muito grande, né? Então, com as automações, vem otimizando diversos processos, diversos custos, vem reduzindo o tempo, né, de setup, tempo de otimização, tempo de tomada de decisão, né? Então, de fato, como eu comentei, a tecnologia vem sim sendo muito produtiva para a gente, né? Então, não é um bicho de sete papão, né? Como a gente vem olhando ali o sensacionalismo falando, né? E brincadeiras à parte, né, a gente vê aqui que, como o próprio Charles Darwin diz, né, não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Então, a mudança está aí, né? Não adianta a gente ser reativo, né? O mais inteligente não necessariamente está garantido, o mais forte não necessariamente está garantido, né? Porque a gente também vê um exemplo, muitas colheitadeiras, né? Muitas pulverizadores trabalhando de forma automatizada, né, por controle remoto, feito por drone. Então, muito trabalho que antigamente era braçal, que não, eu sou forte, sou uma máquina, nunca vai me superar. Superou forte, superou inteligente, né? Mas aquele que melhor se adaptou às mudanças, né, ainda continua no front da batalha, né? Então, gente, basicamente é isso, né, do que eu queria trazer para vocês, de como tem mudado essa nossa realidade, né, de como a tecnologia está, de fato, inserida no nosso meio publicitário, né, em diversas camadas. Aqui eu foquei, obviamente, nas frentes de mídia, né, pincelei um pouco ali em criação, um pouquinho em BI, né, mas a gente efetivamente vê, né. E eu, como comentei, sou técnico em informática, fiz um pouco de engenharia da computação, fiz um pouco de ciência da computação, e depois que eu fui para a publicidade, então, para mim, ver todo esse ecossistema de tecnologia aqui no nosso setor, né, para mim é muito intuitivo e é muito agradável ver o quanto isso, de fato, tem somado para a gente, né? Somado para a gente, somado para as marcas, somado efetivamente para resultados de vendas, né? O próprio exemplo aí, a gente vê ali qualquer pequeno anunciante hoje consegue impulsionar isso no Facebook. Há tempos atrás, poxa, você tinha que ficar refém de um espaço no jornal, né? Então a tecnologia até ajudou a democratizar muito da nossa publicidade também. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado aí do nosso tema, do nosso papo. Com você, Fernando. Douglas, eu tenho certeza que o pessoal deve ter adorado, assim como eu, cara. É um assunto extremamente relevante. Nós sabemos que o ecossistema interiorano, ele é, assim, limitado. Mas eu sempre comento com os alunos que, independente da limitação, que obviamente a gente vai encontrar em pequenas empresas, e isso é normal e até justo, né? Uma pequena empresa, ela não pode querer se portar midiaticamente ou fazer investimentos como uma grande empresa. Ela tem que saber trabalhar de acordo com as ferramentas que ela possui, com a realidade dela. Mas eu sempre comento para o pessoal, olha, gente, independente se hoje vocês estão inseridos ou não no ecossistema menor, vocês precisam saber como trabalhar no ecossistema maior, porque esse desafio pode chegar. Independente se vocês estão trabalhando no interior ou na capital, hoje no interior você consegue trabalhar também para grandes marcas, o trabalho remoto, ele permite isso, e é necessário ter, sim, essa qualificação técnica, né? E é um assunto que, quanto mais tardiamente a gente aborda, conhece, mais difícil fica para compreender, né? Exato. Você trabalha há tantos anos na área de mídia digital, eu lembro que eu comecei a trabalhar com mídia digital em 2012, e na época era tudo muito assim. Eu lembro que para fazer um trabalho de SEO era basicamente gerar links em HTML. Exato. Essa questão de você ter depois uma validação através dos motores de buscas do Google, não existia praticamente. Se você tinha tráfego, audiência e vários backlinks gerados, independente se eles eram válidos ou não, até um certo momento, em meados de 2000, final de 2012, se não me engano, pô, isso jogava você no seu PageRank lá em cima, entendeu? Exatamente. A gente fazia anúncio no Facebook usando aquela ferramenta. Você lembra o nome, cara? Era bem ruim de se trabalhar. Power Editor, lembra? Sei, lembro, conheço.
Era horrível, horrível. E depois vieram os gerenciadores de anúncio, né? Que Exato. facilitaram muito a vida. Então, cara, é bom a gente estar acompanhando isso, né? A gente realmente. A gente sofreu muito, né, no pré-marketing digital, pré essas estruturações, né? Muito. Basicamente, sobrava para nós criar, aumentar um pouquinho, melhorar SEO, desenvolver alguns sitezinhos simples, contratar alguns banners, mandar e-mail marketing e fazer um anúncio ou outro em rede social. Ou às vezes ligava ali na Folha da Região, tentava fazer uma coisa no site da Folha da Região, ou algum site Isso, local, né? exatamente. Era Hoje em dia, basicamente hoje em dia isso. você pode estar em Araçatuba anunciando no Globo.com, né? Com certeza, sem problema algum. Exato. Douglas, em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua participação e para Eu todo que mundo que agradeço. está assistindo, pessoal, continuem aí consumindo os conteúdos do nosso grandioso evento, tá bom? Um abração, gente, até a próxima. Gente, obrigado. Tchau, tchau.